ação do encontro anterior, né, que a gente apresentou o trabalho do Neumann, como é que ele chega até o contato dele com o Jung. Primeiro, quem era o Neumann, como é que ele chega até o Jung. E agora a gente continua. E a ideia... Não dá para tirar esse troço, não? Então, vamos lá. Então, essa palestra de hoje e a do dia, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte vai ser apresentada hoje e a segunda parte em 20 de novembro. Tá? E o título da palestra, dessas duas palestras, é Erich Neumann em Erasmus e Zurich. A gente vai contar um pouco da história para vocês, como é que o Neumann chega a fazer parte das conferências de Erasmus e o que significa isso, o impacto que ele tem dentro das conferências e o impacto que isso tem na própria história do Neumann. Tá? Então, eu coloquei como título Erich Neumann em Erasmus e Zurich, 1947 e 1949, entre reconhecimento e resistência. Por que eu dei esse título? Porque ele vai ser reconhecido e, ao mesmo tempo, vai haver uma resistência muito grande às ideias dele, ao trabalho dele, principalmente os dois primeiros livros dele, que é a História da Origem da Consciência e o livro dele sobre ética, principalmente o texto dele sobre ética, que isso é o assunto do dia 20 de novembro. Tá? Aí queria ler a nota editorial para vocês, que todas as traduções foram realizadas pelo coletivo Ioiô e Yayá. Ioiô são duas pessoas vivas e Yayá é a própria, a Iá. A tradução foi feita pelos Ioiô e a correção foi feita pela Yayá. E esse título do coletivo a gente agradece ao Vando. O Vando é que tem uma música que fala meu Ioiô, meu Yayá. Então, o coletivo é homenagem ao Vando. Foram pelo coletivo Ioiô e Yayá e revistas tecnicamente por Armando de Oliveira e Silva. Não tem caráter editorial ou comercial, servido apenas para uso privado, para uso particular e para uso privado. Este é o volume 6 da série Curiosidades Junguianas, série que ao menos confirma o que já sabíamos. A curiosidade não matou o gato, apenas o tornou um junguiano dedicado. Porque todo o tipo das minhas palestras aqui tem o nome de Curiosidades Junguianas, tá? Aí tem duas epígrafes aqui que eu acho importante. O mundo unânime, carinhoso e tangível num lado da moedinha. E o mundo secreto, íntimo, fantasmagórico, o mundo onírico da minha mente no outro. Nenhum é inteiro sem o outro. Essa epígrafe é tirada do autor romeno Mircea Cartarescu. E aí a outra epígrafe: procuro, não afirmo. Nada determino aqui em definitivo. Conjecturo, esforço-me, comparo, tento, interrogo. Essa é uma frase de um cabalista do século XVI, Christian Knorr von Roxenreuth. Daí eu vou pedir desculpa para vocês, que a interpretação do meu esquecimento fica por conta de vocês, eu prefiro não saber. Eu esqueci de colocar, em seguida, essas duas epígrafes, uma pequena história que eu vou ler para vocês e que na hora de imprimir, na hora de digitar, eu me esqueci. Então, onde tem uma página em branco, onde embaixo tem o selo da editora que patrocina essa obra, né, que é a editora Capivara, então, tem uma pequena historieta aqui que eu queria ler para vocês. Um velho diz ao neto: há uma batalha travada dentro de mim, uma luta terrível entre dois lobos. Um é maligno, raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante e covarde. O outro é bondoso, pacífico, amoroso, modesto,
generoso, honesto e confiável. Esses dois lobos também estão lutando dentro de você e dentro de todas as outras pessoas. Depois de um momento, o garoto pergunta: qual dos lobos vai vencer? O velho, sorrindo, responde: o lobo que você alimentar. Tá? Isso está num livro chamado O Livro sobre a História Humana. Tá? Então, aí a gente começa. Eu vou lendo para vocês o que está aí. Todo mundo tem um material, né? Eu vou lendo e a gente vai conversando, vocês vão me perguntando e a gente vai seguindo. Tá? Então, uma introdução geral. A travessia de Neumann e os fundamentos de uma psicologia além de Jung. Este conjunto de ensaios tem por objetivo analisar a inserção de Erich Neumann no Circo de Éramos, a partir de sua chegada em 1947, com ênfase especial em sua primeira apresentação pública em 1948, por meio da conferência O Homem Místico. Neumann foi pioneiro na formulação sistemática de uma psicologia pós-junguiana e constituiu, além do próprio Jung, o primeiro analista da escola junguiana a apresentar-se em Éramos, o que realizou ao longo de 13 conferências, que evidenciam a densidade, originalidade e continuidade do seu pensamento. Então, por favor. Se Neumann não tivesse falecido cedo, será que a psicologia analítica seria outra? Com certeza. Com certeza. Ou tenta imaginar, faz o caminho ao contrário. Se o Jung tivesse morrido com a idade do Neumann, e o Neumann tivesse morrido com a idade do Jung, o Jung teria escrito metade do que ele escreveu. Então o Neumann foi o alvo da produção. É exatamente por isso, em homenagem a ele, que a coleção que a gente está editando, que o primeiro volume é da Tony Wolff, tem o nome Aos que não envelheceram. Aquelas pessoas que, dentro do círculo junguiano, não envelheceram, morreram cedo. Então, pouco, quer dizer, a densidade da obra desses autores ficou no tempo, né? Parada no tempo. Que aí é a sua pergunta, né? Se o Neumann tivesse morrido com a idade do Jung, por exemplo, o que ele teria escrito, que a mais ele teria escrito, que legado intelectual ele teria deixado, tá? Infinitamente maior do que ele deixou. Que, aliás, já é grande, tá? Já é muito grande, seria muito maior. Porque a impressão que a gente tem é que colocaram o Neumann na caixinha, né? E ficou lá. Ficou. E agora que está o movimento de sair um pouco. É isso que a gente falou no encontro passado, né? Que essa caixinha que o Neumann foi colocado, na caixinha está escrito desenvolvimentista, como se isso fosse algo depreciativo. Você chamar alguém de desenvolvimentista fosse algo que deprecia a ideia, a originalidade, o trabalho do autor. Como se o Jung não tivesse sido, né? Como se o próprio pensamento do Jung também não fosse desenvolvimentista, né? O que o Neumann fez foi tentar sistematizar essa ideia. Tá? E como ele morreu, aí volta a sua questão, como ele morreu muito cedo, toda a crítica que foi feita ao trabalho dele foi feita depois que ele morreu. Então ele não pôde responder, então ele não pôde, aspas, se defender da crítica que faziam ao trabalho dele. Por quê? Porque ele morreu cedo, né? E tudo que foi escrito depois. Então, sempre que eu leio um texto criticando alguma ideia do Neumann, eu sempre acho que é uma leitura parcial. É uma leitura de uma via só. Eu não sei como é que ele responderia a essa crítica, tá? Então, uma pena que... Por exemplo, aquele texto dele, Psicologia e Nova Ética. Nova Ética, do Neumann. É Psicologia Profunda e uma Nova Ética. Isso, Psicologia é um texto
cedo e muito atual quando ele foi apresentado. Sim. Um texto que ele escreveu em 1940, 41, mais ou menos. Isso, quando ele 42, mais ou menos, por aí. E quando ele aparece, ele é muito avançado para a época. Quando a gente tem contato com ele, 20, 30, 40 anos depois, ele é atual. Sim, sim. Ele traz ideias novas do campo. Sim. E eu acho que por isso que nós vamos dedicar a segunda parte desse trabalho a discutir esse texto, porque ele é fundamental. E é um texto mal compreendido também. Primeiro, ele não é lido. Quando ele é lido, eu acho que ele é mal compreendido. Tá? Dentro do campo teórico do Neumann, ele é mal compreendido. Como ele foi mal compreendido, quando ele foi publicado nos anos 40, 45, ele foi mal compreendido, né? Tá? Eu acho que é por isso que ele merece uma discussão, principalmente pela atualidade dele. Tá? Então, voltando. Então, a ideia aqui desses ensaios é falar da chegada do Neumann em Évora e termina com a apresentação, a primeira apresentação que ele faz em Évora, o Homem Místico, que está colocado como anexo desse trabalho. O texto original está colocado para vocês poderem ler, tá? Que é uma palestra onde, de alguma forma, ele subverte a ordem da maneira de considerar o místico. Eu não vou falar do misticismo e nem de uma teologia mística. Eu vou falar de uma antropologia mística. O místico como uma característica natural do ser humano, como algo que pertence ao ser humano. A gente vai chegar lá. Tá? E uma outra coisa importante, que afora o Jung, a única pessoa que falou em Erasmus dos jungianos foi o Neumann. Durante 13 anos, mesmo com a saída do Jung, em 51, vocês sabem que o Jung já idoso, que se afasta desse ciclo de palestras, e o jungiano que assume, de alguma maneira, a responsabilidade é o Neumann. E ele fala até 61, que é o ano que ele morre. Tá? E essa é uma curiosidade pessoal, que eu ainda vou resolver de alguma forma, em algum momento, é exatamente o que acontece em Erasmus quando o Jung sai e o Neumann passa a ser a pessoa responsável pelo ciclo de conferências. Por que eu digo que é uma curiosidade que eu tenho? Que tudo que a gente lê a respeito fala da presença do Jung, só da presença do Jung. Eu tenho cá comigo, né? Essa é a minha dúvida, que com a saída do Jung há uma debandada dos jungianos de Erasmus. Os jungianos debandam de Erasmus. Tá? Mas aí é uma pergunta que em algum momento eu vou conseguir responder e compartilhar com vocês. Tá? Exatamente pela resistência que os jungianos, os primeiros jungianos, tinham ao trabalho do Neumann. Tá? E aqui a gente vai poder falar um pouco sobre isso, já falou da outra vez. Lembra, né? O Neumann conheceu o Jung em 1933, imediatamente ele foi embora para a Palestina, depois do Estado de Israel, e lá ele viveu a vida inteira. E ele só ressurge dentro do universo teórico jungiano depois da guerra. Então, entre esse período, entre 1936 e 1947, ele está distante do mundo jungiano, porque está exilado por razões óbvias, por causa da Segunda Guerra Mundial, enfim, ele está separado do ciclo. E aí, nesse período, eu acho extremamente benéfico para ele, é o tempo que ele produz uma parte grande da obra dele, longe de tudo e longe de todos. E só conversando com Jung através de cartas. Tá? Vocês tentam imaginar, que a gente conversou da outra vez, o impacto que tem no ciclo jungiano, a chegada, História da Origem da Consciência e o livro sobre ética. E com um detalhe, o Jung vai prefaciar a História da Origem da Consciência e diz
E o Neumann foi além do que ele poderia ter feito. Ele admira a contribuição original desse suposto discípulo, né? O discípulo não é nada. Tá? Então tem um impacto muito grande, tem uma dificuldade de absorção do trabalho dele. A gente vai conversar um pouco mais aqui. Cumpre destacar que a recepção crítica das obras de Neumann, sobretudo após a publicação de seus 2 principais livros, desencadeou debates significativos em Zurique, centro nevrálgico da psicologia analítica e das instituições junguianas. Esses debates permitiram vislumbrar as tensões inerentes ao processo de legitimação teórica no interior da psicologia junguiana, refletindo tanto o reconhecimento da relevância da obra de Neumann, quanto as resistências institucionais e conceituais que marcaram sua trajetória. A retirada de Jung em 1951 consolidou Neumann como principal representante da psicologia complexa naquele contexto, até seu falecimento em 1960. Fato que reforça a importância de se compreender seus ensaios à luz dos embates intelectuais suscitados na época. Aí, continuando, a trajetória delineada nesse volume se organiza aí tem um erro, não é 4, são 5 ensaios, tá? Se organiza em 5 ensaios interligados. O primeiro, intitulado As Raízes de Édanos, em Jung, interdisciplinariedade como vocação da psicologia complexa, tá? Que investiga os caminhos anteriores de Jung que levaram a sua relação com Édanos, destacando como a interdisciplinariedade se configura desde o início como uma característica fundamental do seu projeto teórico. Neste ensaio, a psicologia complexa é apresentada como um campo de saber em aberto, em diálogo contínuo com a filosofia, a religião, a mitologia, a arte e outras tradições culturais, conformando a vocação integradora e pluralista que sustentou a iniciativa de Édanos. Então, a minha preocupação no primeiro ensaio é construir essa vocação interdisciplinar da psicologia complexa, que é uma ideia que está presente no Jung desde sempre. Tá, eu tomo como ponto de partida, a gente vai ver depois, uma carta que ele escreve em 1913 aos editores de uma revista chamada Psychoanalytic Review, onde ele escreve, ele fala da importância dessa revista, onde ele deixa aí muito claro que a psicologia é muito pouco, ou é muito pequena, para dar conta de todos os saberes humanos. E a necessidade que a psicologia dialogue com todos esses saberes. Então, desde cedo, essa vocação interdisciplinar ou transdisciplinar do Jung está presente. Eu coloquei 1913 como uma data, mas pode ser um pouco antes, pode ser antes de 1913. Peguei só como uma data, como um marco de referência. Tá? E nessa trajetória, desde cedo, até desembarcar, até chegar no projeto Édanos, que definitivamente é um espaço de discussão inter e transdisciplinar, essa vocação Jung vem acompanhando desde sempre. Por isso que o nome que se dá à psicologia dele é psicologia complexa, pela complexidade, pela diversidade de diálogos que a psicologia dele propõe. Tá? Por isso que eu chamei aqui como uma vocação. A vocação da psicologia complexa é a interdisciplinariedade. Tá? Se vocês quiserem me interromper ao longo da conversa aqui, por favor, tá? Vocês me interrompam. Vamos aproveitar, então. A impressão que dá é a psicologia analítica vai se fechando. Ela pega esse caráter interdisciplinar que o Neumann e o Jung, principalmente no Instituto Jungiano.
Eu acho que essa é, veja, a primeira nomenclatura, apesar de ter essa vocação interdisciplinar que o Jung tem, ele primeiro nomina a teoria dele como psicologia analítica. É o primeiro nome que ele dá. Por volta de 1910, 1911, mais ou menos, ele dá esse nome. E ela vem permanecendo. E quem vai fazer essa distinção é a Toni Wolff. Ela que faz essa distinção. E nomina. O que é o lado teórico chama isso, e o lado prático chama isso aqui. O lado teórico chama psicologia complexa, e o lado prático se chama psicologia analítica. E as duas convivem, né? As duas são simultâneas. Então, essa distinção é feita só por volta dos anos 30, mais ou menos. Tá? Apesar do Jung estar o tempo inteiro falando do fenômeno complexo, a psique como um sistema complexo, desde 1913 ele fala isso, mas ele não tem essa nomenclatura para definir essa separação. E aí a discussão que a gente tem desse texto aqui é que essa divisão teórica virou uma divisão geográfica. Psicologia analítica passou a ser um espaço ocupado em Zurique, e a psicologia complexa foi construída em Erlangen. Então você tem duas definições e duas cidades. Isso é um exercício teórico. Tá? Em duas cidades, Zurique é psicologia analítica e Erlangen psicologia complexa. Tá? Então, aí, e tanto isso é verdade, né, que até hoje ainda se chama, as pessoas nominam a psicologia do Jung como psicologia analítica, sem estabelecer do que está sendo falado. Eu estou falando da parte prática, ou eu estou falando da parte teórica. E quando você coloca esse nome, você junta numa palavra só duas coisas que são diferentes, porém complementares. Tá? A confusão ainda é maior, né? Porque a psicologia junguiana, a grosso modo, rigorosamente, seria obra do Jung em si. Sim. Porque a psicologia junguiana é do Jung. Daí psicologia analítica e psicologia complexa. Então você mistura tudo na mesma panela. Mas se você colocar, você definir como psicologia junguiana, você está restringindo o campo àquilo que é escrito pelo Jung. Quando você coloca um termo mais abstrato, como psicologia complexa, está incluindo a diversidade de autores que constroem esse campo. Ou psicologia analítica, você está incluindo a diversidade de autores que incluem esse campo. Né? Você está indo além dessa redução. É isso. A gente está falando de termos teóricos, agora em termos de campo de estudo, vocês podem eliminar tudo igual. Junguiana, psicologia analítica, psicologia complexa. Mas é que tá. Mas não é igual, né? Não é igual, mas tem que estudar sem entender claramente. Tanto que a revista é junguiana, né? Da SPPA. Isso da SPPA. Sim, SPPA. É junguiana, entende? Armando, quando você estava falando sobre essa divisão, né, que acontece, né, então você tem essa impressão que o Neumann, quando ele escreve, as pessoas da psicologia analítica, né, saem e não estão lá, né. Sim. E eu, em algum momento eu li isso e eu não faço muita ideia de onde foi, de todas as coisas que teve. E que a pessoa falava que em Israel aconteceu o contrário, as pessoas estudam o Neumann. Sim. Eles raramente estudam Jung, e eu acho que quando eu li isso, eu fiquei com a impressão de que tem uma mágoa, assim, e que ali onde ele estava, as pessoas me tomaram partido também, de certa forma, assim. Faz sentido, você pode tomar isso pelo lado da mágoa, de um certo ressentimento, né? E o reconhecimento do valor da obra, porque ele de fato construiu a obra dele em Israel, né? Lá a obra dele foi construída, né? Então, e talvez um pouco desse ressentimento da não aceitação, uma certa exclusão, que, como já comentou aqui, muito pela originalidade do pensamento dele.
dessa maneira extremamente original. O segundo ensaio, intitulado Uma ponte entre imagens distantes, amizade epistolar entre Jung e Neumann. Esse ensaio aqui, ele está repetido aqui dentro, mas ele já foi entregue para vocês no volume 5. No encontro anterior nós já falamos desse ensaio, que fala sobre a relação, o início do diálogo entre o Jung e o Neumann. Tá? Mas só comentando aqui, explora os momentos inaugurais da relação entre Jung e Neumann, evidenciando tanto suas afinidades estruturais quanto as tensões latentes que permearam o desenvolvimento dessa interlocução. Focado no primeiro período da correspondência entre os dois, que vai de 1930 a 1940, o ensaio lança a luz sobre a complexidade do vínculo pessoal e intelectual, revelando como essas trocas epistolares contribuíram para o amadurecimento e consolidação das ideias que dariam forma a uma psicologia pós-junguiana. Isso aqui a gente comentou já na outra vez, como é que se construiu essa relação entre os dois, como é que o Neumann conhece o Jung em 1933, quando o Jung está dando um seminário em Berlim, chamado Seminário de Berlim. O Jung tem um contato, primeiro um contato pessoal com o Jung nessa data, e lembra que em 1933 é a chegada do Hitler ao poder na Alemanha. E o Neumann, como sionista que era, opta por migrar para Israel já em 1933. Que lá começa, então, a conversa entre os dois, baseadas em carta. E o início da conversa dos dois é um início um pouco ácido, um pouco duro, porque o Neumann critica certas posições teóricas que o Jung tem, principalmente o texto escrito em 1933 e o prefácio, o prólogo de uma revista, e o Neumann critica essa posição do Jung de uma maneira veemente, a ponto de dizer que do Jung você conhece muito da Índia, mas não conhece nada sobre a cultura judaica. A Índia tem 5.000 anos, a cultura não conhece nada a respeito disso. Aliás, ele chega a dizer, eu nem sei de onde é que você tira esse tipo de ideia. Então é uma carta, lembra, ela é super jovem, quando ele escreve essa carta, ele não tem 30 anos de idade. É uma carta dura, você, quem tiver o volume 5, lá tem reproduzido trechos dessa carta para vocês lerem. E tem reproduzido também os textos do Jung que originaram essa reação do Neumann, que tem uma reação interessante. Ele tem uma reação, ele escreve uma carta virulenta ao Jung, escreve um texto defendendo a posição do Jung e escreve um livro para mostrar como o Jung não entende nada de judaísmo. Então, nós vimos no encontro passado, que é o primeiro livro do Neumann, Esaú e Jacó. Ele ataca, se coloca em 3 frentes diferentes. Numa carta ele critica o Jung, no jornal sionista ele defende a posição do Jung, e no livro ele mostra como é possível uma leitura junguiana de um mito ou de uma história da Bíblia, uma história judaica. Esaú e Jacó. Ele faz uma análise desse livro. Tá? E aí é isso que faz, o que cria a proximidade entre os dois. E aí a gente tem a chance de ver a densidade teórica e a densidade crítica do Neumann. Tá? O terceiro ensaio, intitulado Entre o Auditório e a Escrita, Neumann, as conferências Édamos e os conflitos na publicação de sua obra inicial. Debruça-se sobre um duplo movimento. De um lado, aborda o convite para que Neumann participasse das conferências de Édamos e do projeto proposto por Olga Freud Kraptan. De outro, analisa os obstáculos que ele enfrentou para publicar seus primeiros escritos, dificuldades impostas por membros do recém-criado Instituto Jung em Zurique, agravadas por uma certa hesitação ou passividade de Jung
diante dos entraves institucionais. Esse terceiro ensaio está subdividido em duas partes. Primeiro, da inflexão à tensão, os primeiros anos de Neumann em Eros, 1946, 1948, incluindo nesse volume que eu estou lendo. E a segunda parte, uma nova ética, um novo autor, deslocamentos teóricos e resistência em Zulu. É incluído na segunda parte desse volume 6, que a gente vai ver em novembro. Tá? Então aqui eu faço o título já faz esse jogo entre o quanto o Neumann foi reconhecido no auditório, ou seja, como alguém dando palestra, e a resistência que ele sofre naquilo que ele escreve. Então, tem uma dualidade, tem uma discussão. Ele é reconhecido em um espaço pelo que ele fala, e no outro há uma tensão por aquilo que ele escreve. Tá? E aí vocês vão ver as dificuldades que ele teve em poder publicar os dois primeiros livros, que é História da Origem da Consciência, Psicologia Profunda e Uma Nova Ética. Aí eu divido esse ensaio em duas partes, da inflexão à tensão, os primeiros anos de Neumann em Eros, 46 a 48. O título desse ensaio é a propósito. Vai ver isso aqui, que a partir de 1946 existe uma mudança na direção das conferências Eros. Há uma inflexão dentro da trajetória de Eros. Quando vai aparecer um biólogo chamado Adolf Portman, que vai propor que as discussões em Eros sejam discussões entre as ciências naturais e as ciências do espírito. Então há uma mudança, há um espaço aberto agora, não mais para a discussão das disciplinas espirituais do Ocidente, do Oriente, o diálogo entre Ocidente e Oriente, que tem caracterizado uma primeira grande fase de Eros. Agora a discussão muda. Agora é um espaço aberto para a discussão entre as ciências naturais e as ciências chamadas ciências do espírito. E quem traz essa contribuição é esse autor Adolf Portman, esse biólogo, né? Que eu sempre falo, brincando, que é um biólogo que lia Bachelard. Então ele quando ele fala de biologia, ele cita várias vezes o trabalho do Bachelard. Então é um personagem importante dentro da trajetória intelectual de Eros, e principalmente na trajetória do Neumann, que a partir da chegada dele, da saída do Jung em 51, as conferências tinham uma ordem. A primeira pessoa que falava era o Neumann, a última que falava era o Portman. Começava com a psicologia e terminava com a biologia. Então, a primeira discussão, a abertura, era um psicólogo, o encerramento era um biólogo. E que, de alguma forma, isso traduz uma certa mudança, um certo impacto que as conferências passam a ter. E é exatamente porque tem essa mudança, essa inflexão, como eu chamo, é que, lembra que a última apresentação do Jung em Eros é quando ele apresenta a teoria da sincronicidade. É quando ele traz essa discussão a público. É quando ele, de alguma forma, ele traz a discussão que ele está tendo, ele apresenta em público a longa discussão que ele está tendo com Paulo, que é um físico teórico. Então, isso, de alguma forma, esse espaço aberto em 46 cria condições para que o Jung termine a sua participação falando sobre a teoria da sincronicidade. Só uma coisa aí, isso é que possibilita essa mudança, esse caminho é que vai possibilitar o Jung apresentar em 46 a sua grande obra, o grande último texto teórico. Em Eros se chama Espírito da Psicologia. E no volume 8, depois de registro, ele passa a se chamar Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico. Aí, esse texto original do Jung,
de Eros está publicado aqui para vocês como leitura complementar. Vocês têm o texto original da palestra do Jung. Seria interessante vocês lerem esse e depois lerem o volume 8, o texto do volume 8, que repito, é a última grande elaboração teórica do Jung. É onde ele vai fazer a distinção nítida e clara entre arquétipo e imagem arquetípica, entre arquétipo em si e imagem arquetípica. Então, e essa distinção, que é uma confusão, é uma distinção necessária de ser feita, que vocês lembram, quando Jung fala de arquétipo até um determinado momento, essa diferença não fica clara. Ele está falando de algo que existe em algum plano teórico, em algum plano ideal, e a manifestação disso no psíquico, é a imagem. Então, a partir de 46, essa distinção fica muito clara. Uma coisa é o arquétipo em si. Uma outra coisa é a imagem arquetípica. Tá? Eu recomendo que vocês leiam, aí aproveitando a propaganda que o Carlos fez ao nosso livro da Toni Wolff, eu sempre sugiro que vocês leiam o livro da Toni Wolff junto com o livro do Jung. Eu digo sempre brincando que o livro da Toni é uma resposta a Jung e o texto do Jung é uma resposta a Toni Wolff. Ela responde a ele e ele responde a ela 11 anos depois. Então, se vocês colocarem o livro e o texto, lerem simultaneamente, vocês vão ver que os dois textos dialogam. Há um diálogo rico e produtivo entre um livro e o outro. E aí seria, por isso que eu fiz questão de colocar aqui o texto original do Jung, antes das revisões, das correções, das ampliações que ele faz, tá? O Boston coloca um deslocamento, uma visão mais interdisciplinar com as ciências naturais, por exemplo, o Paulo, com a física. Isso. Apesar que o Paulo nunca falou em ela, sabe? Porque a gente vê que até ele entra no mergulho do consciente, ele está principalmente com disciplinas simbólicas, espirituais, não tanto com as disciplinas das ciências naturais. Sim. Daí ele recomeça o diálogo, de onde veio lá da psiquiatria. Sim. Você pode pensar assim, isso. É ele, não só ele, né? Aí o espaço de Eros fica aberto para esses... Daí Eros estimula Jung, ele faz a introdução que ele produz alguma coisa. Disso. E abre o espaço para que outros autores ligados às ciências naturais, à matemática, à física, comecem a usar esse espaço para apresentar seus trabalhos. Então, vocês vão ver aqui, como leitura complementar, eu coloco para vocês o texto original do Jung e o texto do Schrödinger, que, para quem não conhece, lembrar dele, é o homem do gato, tá? Aquele gato que está vivo, que está morto, que está vivo, que está morto. Ele prêmio Nobel de Física, ele também apresenta um trabalho nesse ano em Eros, que é o Espírito nas Ciências Naturais. Ele faz uma apresentação teórica. Eu tenho o Jung falando sobre o espírito da psicologia, o Schrödinger falando sobre o espírito na ciência natural e o Portman falando sobre o espírito na ciência biológica. E aí vocês podem ver que esses três textos estão reproduzidos para vocês como anexo. Pode ver um texto ou um e outro. Vocês vão poder perceber de alguma forma essa mudança, essa inflexão teórica que Eros sofre. Tá? Eu vou insistir nessa questão. O Jung desenvolve uma prática de psicologia analítica, deixa um pouco de lado e fica centrada no Jung. Não, é necessário que tenha sido assim. O que não é necessário é que permaneça assim. O problema não é ter sido, é que permanece, né? Esse é o problema. Eu acho que um certo conservadorismo dentro do próprio pensamento que mantém certas coisas são
elas continuam sendo exatamente como elas sempre foram, né? Elas não são atualizadas, não são criticadas, não são expandidas, né, se a gente puder usar o termo, né? Então vamos lá. O quarto ensaio, intitulado O Homem Místico, uma visão anticonvencional, anticoletiva e antidogmática da natureza do misticismo. Essa frase aqui é tirada do próprio texto do Neumann. Ele chama a sua noção do homem místico como sendo anticonvencional, anticoletiva e antidogmática. Dedica-se à análise da conferência O Homem Místico, examinando seus principais eixos teóricos e sua posição singular no conjunto da obra do Neumann. O quinto ensaio, Ética, Individuação, de Jung, as formulações de uma nova ética em Erich Neumann, é incluído na segunda parte desse volume 6. Tá? Mais do que uma narrativa cronológica, essa coletânea propõe uma leitura crítica de um momento formativo da história da psicologia complexa. Um momento em que, nas margens do campo junguiano, começam a surgir os contornos de um novo horizonte teórico. Neumann não rompe com Jung, tampouco o repete. Em meio a um campo ainda em formação, falou com voz própria, solitária, por vezes dissonante, mas inevitavelmente inaugural. Entre a fidelidade e a distância, ele construiu os fundamentos de uma psicologia que já não podia mais ser apenas junguiana. Acho que essa aí, talvez, respondendo a algumas colocações do caso, é onde o Neumann entra. Ele não rompe e não repete. Ele propõe uma coisa nova. Ele é uma voz diferente dentro de um campo de informação. E eu termino dizendo de uma psicologia que não podia ser mais apenas junguiana. Podia ficar apenas presa ao Jung. Era necessário que ela se expandisse, tá? Contra tudo e contra todos, ou apesar de tudo e apesar de todos. Tá? Se vocês querem me interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse primeiro ensaio, as raízes de Adams e Jung, interdisciplinaridade como vocação da psicologia complexa. Antes mesmo de sua aproximação ao círculo de Adams, Jung já havia delineado, ao longo de sua obra, uma visão da psicologia que ultrapassava os limites estritos da disciplina científica moderna. Sua abordagem ao inconsciente sempre esteve marcada por um movimento de abertura. As mitologias antigas, as tradições religiosas, a alquimia, filosofia oriental e as linguagens simbólicas da cultura, que antecipa em muitos aspectos o espírito inter e transdisciplinar que viria a caracterizar os encontros éramos. Só perguntar uma coisa, comentar uma coisa para vocês à parte. Eu estou falando de Éramos, né? Se fosse algo que é claro para vocês o que eu estou falando, né? Vocês têm claro o que é esse ciclo de conferência, a partir de 1933, uma determinada região da Suíça, em Ascoli, se reunia uma vez por ano um grupo de intelectuais de várias disciplinas diferentes para discutir sempre um único tema. Um tema que era proposto ali. Pessoas de diferentes disciplinas intelectuais se reuniam para cada um apresentar a sua abordagem a respeito daquele tema. Isso dura até hoje, né? Conferências existem até hoje. Eu estou falando aqui como se fosse natural para vocês saberem do que eu estou falando. Desde a primeira. De 33 a 51 ele estava lá. Teve 3 ou 4 vezes que ele não apresentou, que estava doente, que não pôde apresentar. Mas se você pensar bem,
todas as grandes contribuições teóricas do Jung foram apresentadas lá. Alquimia, questão da religião ocidental, ele apresentou em Éramos, teoria da sincronicidade, o último ensaio teórico dele, que apresentou em Éramos. Então, tem uma importância muito grande dentro da construção do pensamento junguiano. E lembrem, né? Isso a gente já falou aqui para vocês em outro momento. Era um espaço que não era muito favorável, nem sempre era favorável às ideias do Jung. O que mostra dali uma ousadia muito grande, uma coragem intelectual muito grande, e a público, diante de pessoas de disciplinas diferentes, apresentar suas ideias, e principalmente defendê-las. Eu acho que há uma disponibilidade muito grande do Jung, exatamente por esse diálogo. Não importa como seja, se é a favor, se é contra, se é aceito, não, isso não importa. Importa que eu tenha um espaço interdisciplinar para discutir as minhas ideias. E lembrem, né, que ele começa, já vou me adiantando aqui um pouco, ele começa a falar em Eros, quando começa, em 1933. 1933, dentro da trajetória do Jung, tem 3 eventos que são extremamente importantes. A gente tem que estudar, e eles são independentes e são interdependentes. Em 33, ele começa a falar em Éramos. Em 33, ele começa a dar os seminários na Escola Técnica Federal de Zurique. Alguns do primeiro e segundo volume dessas palestras na escola já estão publicadas em português. E a terceiro evento que ocorre na trajetória intelectual do Jung, em 33, é o momento que ele assume a presidência da Sociedade Médica Geral de Psicoterapia, depois Sociedade Médica Internacional de Psicoterapia. Aí vem todas aquelas questões políticas, questões críticas a respeito do posicionamento do Jung em relação à Alemanha, em relação ao nazismo. Então 3 temas. E eu acho interessante, para mim, o que mais me chama a atenção, eu acho pouco falado, é uma escola técnica federal que forma engenheiros, matemáticos, físicos, químicos, convidar um psicólogo para dar aula. Aceitá-lo como professor. Então aí vocês veem, aí, voltando àquilo, a inflexão de Eros. O lugar que essa escola dava ao pensamento dele, o reconhecimento, a validação científica do pensamento dele. E a plateia era ocupada, muitas vezes, apenas por matemáticos, físicos, químicos, teóricos da ciência. Então ela aceita. Eu acho que ainda talvez em algum momento a gente venha falar para você o que significou essa aceitação dentro da obra do Jung, na obra da trajetória intelectual dele. Ser aceito numa escola técnica federal. Tá? Eu acho que é um reconhecimento, repetindo, é um reconhecimento muito grande do valor da sua teoria. Tá? Desculpe te interromper, só na última coisa, antes que eu me esqueça. E ele é o único psicólogo que fala lá, cara. Desculpa. Não, aproveitando esse gancho, eu estava pensando que esse ciclo de palestras de Éramos, né, essa possibilidade que o Jung abre de trazer profissionais de outras áreas para dialogar, né? Fico pensando se não é fruto também da experiência do Jung na época com o Freud, onde o ciclo de palestras lá que o Freud fazia me pareciam, né, mais fechadas, né, em termos de assuntos e tal. Sim. E o Jung tinha uma certa dificuldade de colocar para o Freud o que ele gostaria de colocar nas palestras e tal, né? E tinha sempre dependia de uma aprovação do Freud para poder fazer, né? E que depois da experiência, depois que ele se afasta e tal, né? Ele por rompimento, né? Sim. Eu acho que Éramos e tal, e essa possibilidade de... E aí eu acho que a psicologia analítica, ela segue caminhos diferentes para ele, do ponto de vista da psicanálise, né?
porque abre essa possibilidade para vários outros assuntos profissionais, tal como você colocou, né? Se você ler, se tiver o livro da Tom Wolfe, que você não tem, eu recomendo que você tenha, obviamente. Eu recomendo que todos vocês tenham. Né? Se você ler o prefácio escrito, o livro escrito, eu hoje, secretário-geral da Fundação Erasmus na Itália. É um italiano que escreveu o prefácio para a gente. E aí ele conta um pouco da história da psicologia complexa. Eu vou chegar já na tua resposta. E lá ele cita uma carta que o Jung escreve para um psiquiatra, Krenenfeld. Em algum momento da carta, o Jung fala assim, que aborrecia muito a ele a monotonia do pensamento freudiano e do pensamento do Adler. Ele achava muito monótono. E no sentido de monotônico. É um tom só, uma tonalidade só. Sexo ou poder. É muito monótono isso. Tem que ir além disso. E aí, é nessa carta que, em algum momento, vai aparecer a palavra psicologia complexa. Um pouco dentro disso que você está falando, dessa ortodoxia em volta do pensamento. O que pode ser dito é só aquilo que pode ser dito. Aquilo que não está dentro do cânone não pode ser dito. E isso, de certa forma, ia contra, né, a própria forma de Jung pensar. Eu vou falar daquilo que não pode ser dito. Mas não é no sentido de negar. A gente sempre tem que entender isso no sentido de ampliar. Se você te dar um exemplo. Um grande texto, um grande livro do Jung de 1912, chama Transformações e Símbolos da Libido, que é um livro que merece ser lido, estudado, não publicado no volume 5, como Símbolo da Transformação. Isso aí não, é a edição original, a primeira versão do livro. Ali o Jung está o tempo inteiro dizendo: eu continuo sendo psicanalista, mas eu quero expandir o campo da psicanálise. Eu quero ampliar esse campo. A psicanálise, tal como definida por Freud, ela se aplica em algumas patologias, na neurose, na histeria. Ele vinha de uma experiência grande com psicose, esquizofrenia, ou na época chamada demência precoce. O que ele queria? O que ele mostrava? Teoria, Freud, não se aplica em casos de demência precoce. Então, o que ele quer? Eu quero expandir esse campo. Eu quero propor uma ideia que vá além. E vocês lembram disso, né? Que dizem que foi a publicação desse livro que provocou a ruptura entre os dois. A ruptura que já estava frágil há muito tempo, né? E aí é que ele vai ilustrar essa expansão trazendo a mitologia, trazendo outros saberes. O que acontece com a demência precoce não é a perda da função do real, é a perda da função do real, conforme definida por Janet. Então, nessa perda, o sujeito ele vai além, aquilo que compõe o seu delírio, a sua alucinação, vai além do plano pessoal, vai além do plano individual, vai além do plano meramente sexual. Então, o esforço dele é de expansão. Então, aqui expandiu tanto que rompeu, né? Esticou tanto a corda que a corda se rompeu. Então, voltando aí o que você falou que é importante. Então, no primeiro momento, a participação do Jung nos congressos, você lê com detalhe a participação dele nos primeiros congressos de psicanálise, vai ver que já há uma discussão entre ele e os psicanalistas. No primeiro congresso, ele briga com Abraham.
não tem uma briga teórica grande, não tem um desconforto sempre dentro dele, de buscar não a ortodoxia, mas de expandi-la, é de ir além. Não sei se isso fica claro para ti, eu respondo a tua pergunta. Então, sempre entendo ele como nesse movimento de expansão, de um ir além. Claro, só que eu eu preciso de alguém que acolha a minha expansão. Eu preciso de alguém, de um espaço que receba com bons olhos e bom grado essa minha expansão. Senão não é possível, vai haver rompimento. Né? Aí a gente pega o gancho e chega no Neumann. O Neumann propõe uma expansão do pensamento do Jung. E a ortodoxia junguiana inicial não aceita. Ele está propondo uma outra coisa, está propondo um sistema. Vocês vão ver aqui, ó, os comentários que se faz ao Neumann são muito mais pessoais do que teóricos. Se pensar, há sempre um conformismo dentro de qualquer ortodoxia. É melhor ser conforme, melhor ser de acordo do que acolher o diferente, de acolher o original. Que sempre o novo, o diferente é visto como uma ameaça, né? Insisto, mais uma vez, e não como uma expansão de ideias. Tá? Professor, não sei se isso ficou claro para vocês, que a ideia qual é, tá? Diga aí, Gabriel. Essa expansão de ideias ainda é disseminada em Eros, do pensamento analítico, da psicologia. Sim. A gente fala muito da época de Neumann, Jung, Aí pensa que depois começam a aparecer os Jung vai falar muitas vezes em Evan, Aniela já, os junguianos vão falar mais em Evan a partir de 61. Primeiro, tem o ciclo, mais ou menos assim, acho que tem o ciclo do Jung, no final do ciclo do Jung aparece o Neumann, no final do ciclo do Neumann aparecem os outros junguianos. Começam a aparecer os outros que vão, até hoje falam, né? Até hoje tem um espaço muito grande. Acho que hoje é mais um espaço junguiano do que qualquer outra coisa. Tá? Aí tem, claro, teria que contar toda a história dessas conferências, os rompimentos que tem, a separação entre a fundação e ela, é uma outra longa história. Né? Mas nesse primeiro tempo, até 60, são só esses dois autores que falam, o Jung e o Neumann. Por exemplo, Hillman, Aniela Jaffe e outros autores. Né? E é como se... Essa resposta é aquilo que eu falei há pouco a você, já ainda botei dentro de mim. O que acontece com a saída do Jung? Eu acho que há uma debandada dos junguianos. Com a morte do Neumann, os junguianos voltam para ela. Saiu, aquele sujeito saiu daqui, a gente pode voltar. Eu acho que é apenas uma coincidência, mas eu não acredito nela. Tá? Eu não acredito que seja apenas uma coincidência, apesar de absolutamente não acreditar nela. Mas eu não tenho a resposta para te dar. Eu tenho essa resposta certa para te dar. Tenho intuitivamente, né? Há uma debandada, depois há um retorno. Por isso que esse trazer o Neumann para cá, para vocês, e espero que a gente não, que eu tenha longa vida, né? Para a gente poder apresentar todas as conferências dele lá. São 13 conferências. E uma delas dá origem ao último livro dele, um livro póstumo, chamado Crise e Renovação. Esse, eu sempre acho que o último livro do Neumann se chama Criança. É um livro póstumo, não, outro livro póstumo chamado Crise e Renovação, que é produto da última palestra que ele dá em Eros. Então, a ideia é vocês verem a riqueza do pensamento dele. E aí poder ler, principalmente, acho que valeria, essa é uma discussão que vale a pena ter, são os 3 ensaios metapsicológicos do Neumann. Não pensa que o Neumann é só um início, ele tem uma teoria, ele tem uma discussão teórica importante, ele propõe uma metapsicologia.
dos ensaios de Herman tem esse nome, é um ensaio metapsicológico. Tá? Acho que é importante ressaltar que quando o Norman escreve a criança, história, desenvolvimento, origem da consciência, ele está pensando exatamente nessa metapsicologia. Isso é um eixo da metapsicologia dele. E a gente pega um pedaço do pensamento do Norman. Sim. E aí você tenta compreender criticamente a obra de um autor por um fragmento. Como eu falei há pouco a vocês, em um momento eu falei a vocês que toda a crítica que eu vejo a respeito do Neumann é parcial por duas razões. Primeiro, que ele tinha morrido quando as críticas foram feitas. Então, é uma crítica de uma mão só. Então, é parcial. E a segunda parcialidade é que, geralmente, as pessoas que criticam o trabalho dele não citam nenhuma das participações dele em Evans. Sempre se detém a um único aspecto: história da origem da consciência, história da origem da consciência, história da origem da consciência. Como se isso definisse a obra dele. E a obra dele é muito mais do que isso. Tá? Peraí, por que eu insisto? Peraí, eu não vou discutir com vocês história da origem da consciência. Está discutido, já está falado e tal. O que me interessa é exatamente trazer esse tipo de contribuição que ele dá, que é extremamente original, e que não tem espaço. Tá? E toda essa história da origem da consciência e tal, vocês aguardem que daqui a 2 anos vai ter uma dissertação de mestrado, tá aqui, ó, a respeito aqui, está sentada aqui na minha frente, a orientanda do Carlos. Você aumentou um pouquinho o tempo, né? Você me deu um ano a mais. Que vai trazer para a gente a interlocução entre o livro do Jung e o livro do Neumann. Está trabalhando com isso aqui na dissertação dela. Deixa eu a crítica ainda é parcial, porque a crítica que Spock faz a Neumann é como se fosse totalmente desenvolvimentista e linear. E em outros escritos dele, ele relativiza muito aquilo que ele fala inicialmente. Então, que nem ele falou, você pega um aspecto e tem uma visão completamente parcial do Neumann. Tá certo? O Neumann vai colocar, ele tira essa ideia de estados por modos de consciência, que muda completamente o jeito de entender. Sim. Mas isso na obra geral dele. Você tem que ler, você tem de alguma forma contextualizar o tempo em que ele escreve, em que momento ele escreve. E eu acho que sempre, e para quem ele escreve, né? Eu acho que sempre quando alguém escreve alguma coisa, está escrevendo para alguém, né? Está escrevendo para um tipo de leitor, né? Você tem um leitor na outra ponta que ele imagina que vai estudar o trabalho dele. Tá? E aqui em Evans tem um tipo de leitor muito específico, né? Um tipo de pessoa muito específica, né? São teóricos de diferentes áreas do conhecimento, teóricos de várias ciências, que estão ouvindo o que ele está falando e participando daquilo que ele fala, né? E discutindo com ele a ideia dele. Então, vamos lá um pouquinho. Ao articular psicologia, religião comparada, mitologia, história das ideias, arte e filosofia, Erasmus torna-se a realização externa de uma vocação interna da psicologia complexa, a de ser uma ciência da alma aberta ao mistério, ao símbolo e à alteridade do outro cultural e espiritual. Nesse sentido, mais do que um evento isolado na vida intelectual de Jung, Erasmus aparece como expressão institucional e coletiva de um projeto epistemológico que já pulsava em sua obra desde seus textos inaugurais. Esse movimento precoce de Jung já esboça aquilo que Tony Wolff formularia como uma distinção fundamental entre psicologia analítica e psicologia complexa. Em sua formulação, pela Tony Wolff, a psicologia analítica refere-se ao aspecto prático e clínico do trabalho junguiano, análise individual,
formação de analista, os procedimentos técnicos de trabalho, prático e clínico do trabalho junguiano, análise individual, trabalho com sonhos, ativações simbólicas e processos de individuação. É esse o âmbito institucionalmente representado por Zurich, sede do Instituto Jung, fundado em 1948, onde a psicologia analítica toma corpo como escola de formação e campo de prática terapêutica. Então, e aqui tem um comentário importante, né? Que eu sempre, acho que toda vez que eu venho falar aqui para vocês, eu dou esse mesmo exemplo. Então, não custa dar de novo, né? Que vocês leiam sempre o discurso de inauguração que o Jung fez em 1948, quando foi fundado o Instituto Jung em Zurique. Leiam sempre esse discurso. Está no volume 18/2. Leiam esse discurso. Ali, o Jung faz duas coisas. Faz uma breve biografia do trabalho dele, uma breve história do trabalho dele, e fala o que deveria, qual destino deveria ter a psicologia proposta por ele. O que ele propunha como temas que a psicologia dele deveria estudar nos próximos anos. Daí vejo, depois que vocês lerem o discurso, vejo o que aconteceu, aí voltamos àquilo que o Carlos estava falando, vejo o que aconteceu com a psicologia do Jung. O Instituto Jungiano virou um centro de formação de analistas e não um centro de pesquisa. A primeira reação a essa mudança foi a saída do Pauli, físico, era membro do Instituto. Imediatamente ele disse: peraí, é um instituto de pesquisa que tem esse tipo, estou fora, isso não é comigo, não é para mim. E saiu fora do Instituto. Deixou centro de formação, mas uma preocupação em formar analistas e não em ser um centro de pesquisa. Leia lá o discurso, tá? Aliás, acho que todo mundo que começa a estudar o Jung deveria começar por esse texto, tá? Em contrapartida, a psicologia complexa de Wolff representa a extensão reflexiva e interdisciplinar dessa abordagem, um campo voltado à compreensão simbólica das religiões, da história das ideias, das estruturas mitológicas que permeiam o inconsciente coletivo. É nesse horizonte que se insere Ascona, sede das conferências Eros, que desde 1933 reuniam pensadores de diversas disciplinas para refletir sobre temas centrais da experiência humana à luz da espiritualidade do símbolo. A oposição simbólica entre Zurich e Ascona reflete, portanto, duas modalidades completamente integradas do pensamento junguiano: o trabalho com o indivíduo e a escuta da cultura, a clínica da alma e a hermenêutica do mito. Essa distinção indica que o compromisso do Jung com Édanos não deve ser lido como um desvio de sua prática clínica, mas como um desdobramento coerente de um projeto epistemológico mais amplo, na qual a psicologia torna-se ponto de vista entre os saberes e as tradições da humanidade. Este ensaio propõe-se acompanhar o percurso de Jung rumo à constituição de um pensamento verdadeiramente interdisciplinar, cuja realização simbólica e institucional se daria, em parte, fundado por Olga Freud Kaptein em 1973, às margens do Lago Maggiore, em Ascona. Para isso, uma carta escrita por Jung em 1913 ao comitê editorial do primeiro número do Psychoanalytic Review. Manifesta o desejo de ampliar o campo da psicanálise para além de seus limites médicos e clínicos e seguindo na esteira de transformações e símbolos da libido, no qual Jung demonstra
uma tendência clara de transpor os limites da psicologia clínica e experimental para investigar os fundamentos simbólicos da alma humana. Ao contrário do modelo biomédico predominante, e mesmo das concepções freudianas centradas na sexualidade e no trauma, Jung orienta sua psicologia para o campo do mito, da religião, da arte e da filosofia, considerados periféricos para a psicologia científica, mas que se tornariam centrais em sua abordagem. Tá? Então, eu tomei essa data, 1913, essa carta, né, que a gente vai ler, talvez comentar um pouquinho, que é escrita logo depois do livro Transformações e Símbolos. Aquilo, como eu respondi para você, é um esforço dele de tentar expandir o campo da psicanálise. Só deixa eu resolver um probleminha que a internet está oscilando. E que a gente vai... Dá uns 5 minutinhos só.